Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um café com a RZB. Neste nosso café de hoje, né? Eu sou a Issimara, vou estar aqui fazendo a moderação neste café, que hoje nós vamos falar sobre mitos e fatos da incineração em territórios sobre ameaça. Conosco temos a participação ainda do Rafael Eudes, da Carolina Santana, representando Barueri, a Juliana Costa, de Perus, Thaís Santos, de São Mateus, e Maria Carolina, de Joinville. Aqui esse café faz parte de um encontro mensal aqui dentro da Aliança Resíduo Zero Brasil, que é uma organização onde tem aí a participação de organizações da sociedade civil, de profissionais e também de pesquisadores que compõem, né, o grupo de pessoas que lutam em defesa aí de uma gestão de resíduos mais saudável, sustentável, sem incineração, e tem aí este compromisso de promover, então, boas práticas e uma política de resíduo zero na, na gestão aí de resíduos no Brasil, com representantes em vários estados. Então, nós temos aqui uma representação em vários estados e agradeço aí a participação de vocês e a disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu convido, então, né, aqui o Rafael, que vai ser o nosso palestrante para iniciar e falar um pouco sobre mitos e fatos, né, que é um documento super importante e relevante também que foi construído com a participação de membros aqui da Aliança e de também de outras organizações parceiras, juntamente com o Instituto Polis. Então, Rafael, seja muito bem-vindo e eu passo a I think palavra para Amy is ti. asking you to call her. She just wrote in the group. É Tem alguma muito. apresentação? Tem sim. Obrigado, Simara, Posso ir compartilhando? Tá. obrigado aí pela introdução. É, e obrigado a todo mundo que está aqui presente para poder a gente compartilhar um pouco sobre um, esse tema que é bastante importante, né? E que, enfim, tem gerado bastante dúvidas. Então, eu vou compartilhar a minha tela, que aí a gente pode que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema e entender como essa agenda vem se desenrolando e também, né, divulgar esse novo material aí que a gente preparou. Então, agradecer a todo mundo, esse mar, os palestrantes e o público aí pela participação nesse café com a Aliança Resíduo Zero Brasil. Ah, bom, então, vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim. Sim? Perfeito. Bom, então, começando aqui no direto ao ponto, já que temos diferentes e diversos palestrantes aí, tem muita coisa para a gente debater. A gente está aqui, né, nesse café, discutindo um pouco sobre essa questão da incineração e os tratamentos térmicos, né, relacionados. E como tem surgido muitas dúvidas a respeito de do que é essa tecnologia, do que são essas tecnologias, o que elas realmente significam e, enfim, as diferentes argumentações que surgem para defender a implementação desse tipo de tecnologia. A equipe aqui da Aliança Resíduo Zero Brasil, junto com o Instituto Polis, decidiu criar esse material aí para ajudar nessa compreensão em relação à questão da incineração. Então, a gente preparou esse material que foi lançado recentemente, acabou de sair do forno, foi produzido aí, a primeira edição dele, né, em setembro de 2025, e aí a gente aborda aspectos ambientais, econômicos e sociais nesse documento. Aí eu vou tentar passar aqui um pouco sobre esses diferentes aspectos que a gente vem observando, né? E essas afirmações que surgem quando se querem implementar a incineração e outras formas de tratamento térmico.
Bom, acho que o mito número um, acho que é o principal, assim, que a gente sempre observa, né, que tem bastante relevância, essa questão da que a incineração ou a recuperação energética, ou a URE, né, a Unidade de Recuperação Energética, ou Waste to Energy, enfim, alguns nomes que surgem, valorização energética de resíduos sólidos urbanos, a circularidade energética de resíduos sólidos urbanos, os nomes são os mais variados, né? Geralmente é trazido esse aspecto que é uma forma segura, né, de controle, né, dos resíduos e que as tecnologias atuais elas conseguem, né, controlar a questão dos poluentes atmosféricos. Então, a gente fez uma vasta pesquisa, né, com base na literatura, com base em outros relatórios e relatos da onde essa tecnologia foi instalada e a gente observou um padrão, né, em termos de emissão de gases poluentes, como dioxinas, furanos, NOx, alguns metais pesados. A gente observa que nesse processo são geradas cinzas tóxicas, né? E essas cinzas tóxicas, elas precisam ser dispostas em local específico, não poderia ser os aterros usuais que a gente, né, tem, né, nos municípios, seria um aterro para resíduos perigosos, seria esse de classe 1. Além da questão das partículas ultrafinas, que existem filtros que não conseguem filtrar esse tipo de partícula, também causam dano à saúde. Então, a gente teve até um estudo que a gente avaliou, que a gente cita nesse Mitos e Fatos, que ele traz uma questão na República Tcheca, onde ah, essas cinzas tóxicas são encontradas é, a quilômetros de distância da onde as incineradoras são implementadas, porque o vento leva essas cinzas geradas, e isso gera um impacto na comunidade ao redor. Então, esse foi um dos casos que a gente observou ali quando a gente analisou o cenário atual em relação à incineração. Uma outra argumentação que sempre surge quando a gente fala sobre a incineração é de que a incineração não compete com a reciclagem e que países que reciclam muito também incineram muito e não existe competição entre essas duas tecnologias. Bom, um fato que a gente observou, né, nessa nossa análise é que essa análise geralmente é feita em países onde existe uma grande infraestrutura para reciclagem e para incineração. Mas, quando a gente olha localmente, quando a gente olha nos municípios, ou, nesse caso, quando a gente olha em regiões, né, que é o caso do Reino Unido, quando a gente olha especificamente as regiões onde existem a incineração, nesses territórios, não se aumenta a taxa de reciclagem. Pode ser que em territórios onde não tem nenhuma incineradora instalada, vai ter uma taxa de reciclagem, mas porque a incineradora não consegue chegar ali naquele local. Mas aonde tem a incineração, as taxas de reciclagem ficam estagnadas. A gente viu exemplos de países com taxas de reciclagem estagnadas por mais de 10 anos, porque justamente a incineração compete com esses materiais, né, que deveriam estar indo para a reciclagem. Um outro aspecto que a gente sempre ouve é em relação à questão da mitigação dos gases de efeito estufa. Então, aqui a gente trouxe um estudo, em que analisou o caso das incineradoras nos Estados Unidos. Foram analisadas as incineradoras que estavam em execução, né, em uso nos Estados Unidos e observou como essa tecnologia é extremamente poluente, podendo chegar aí até 1.707 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora. Quando a gente olha esse número, e a gente compara com os dados da produção de energia elétrica, né, das emissões associadas à produção de energia elétrica no Brasil, a gente vê uma disparidade muito grande. Em 2018, a incineração, né, essa tecnologia, ela gerava 1.707 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora, enquanto que a matriz energética brasileira, que é o dado da direita, era de 88 gramas por CO2 equivalente quilowatt-hora. E esse número está diminuindo cada vez mais. Em 2023, chegou a 55,1. Então, a gente vê uma disparidade que, se a gente avançar
na implementação da incineração no Brasil, a gente vai ter uma matriz energética mais poluente e a gente está seguindo numa direção de ser cada vez menos poluente, dada toda a questão do avanço das energias renováveis, entendendo que o Brasil tem, em sua maioria, né, fontes renováveis como fonte de energia elétrica no Brasil. Então, implementar a incineração aí para a direção contrária na qual o Brasil sempre foi de produção de energia limpa. Um outro aspecto, e aqui a gente abordou de forma bem breve no estudo, e aqui a gente expande um pouco mais, é uma análise que foi feita a partir de uma organização chamada Gaia, né, Aliança Global para Alternativas à Incineração, onde fez uma modelagem de como que seria a implementação da incineração no município de Barueri e quais seriam os impactos em termos de emissão de gases de efeito estufa. De acordo com a análise produzida por Gaia, a incineração ela aumenta, né, a emissão de gases de efeito estufa. Quando a gente compara apenas metano, de fato a incineração ela consegue reduzir em comparação aos aterros sanitários. Mas quando a gente olha para CO2, aumenta-se e muito as emissões de gases de efeito estufa. Então, um argumento que é muito utilizado é que é preciso incineradoras para reduzir as emissões de metano. A gente entende que é um problema do Brasil, que é um problema a emissão de metano e que os aterros sanitários e lixões produzem, né, em grande quantidade o metano. Mas, conforme esses dados da tabela, dessa análise de Gaia, a gente vê que a incineração reduz a emissão de metano e aumenta e muito a de CO2. Então, existem soluções que tanto reduzem as emissões de metano quanto a de CO2, que são as soluções resíduo zero, como a compostagem e a reciclagem. Então, a gente acredita que esse deveria ser o caminho mais apropriado em termos de emissão de gases de efeito estufa. E aí, quando a gente entra no aspecto dos aspectos econômicos, né, a gente também observa o mesmo padrão. Implementar a incineração é mais caro. E é mais caro em termos de custo de investimento, né? Quando a gente olha o CAPEX, é mais caro quando a gente olha para o tratamento da tonelada do resíduo. Então, o resíduo tem que ser tratado, ele pode ser tratado pela incineração, pela reciclagem, compostagem, aterro sanitário. E quando a gente compara incineração com a reciclagem, também é mais caro. E também quando a gente olha o custo de geração de energia elétrica. Esse caso da geração de energia elétrica, a gente comparou a partir do leilão de 2021, onde foi fornecido a distribuição, né, o uso da incineração como fonte de energia, no caso de Barueri. E aí, quando a gente compara com outras tecnologias nesse mesmo leilão, a gente observa o quanto que a incineração é mais cara. Então, é mais cara para investir, é mais cara para gerar energia elétrica, é mais cara para tratar o resíduo. E esse custo, ele é transferido para os consumidores, é transferido para a população local. Então, é um ponto de extrema atenção para o mundo que está se discutindo sobre transição energética e que a gente tem avanço, né, da energia eólica e solar. E no caso do Brasil, de sobreoferta de energia, né? Se tem essa discussão atualmente, que tem uma alta, né, de produção de energia elétrica com o avanço da eólica e da solar, e aí agora tem se discutindo o fato de que a gente pode produzir mais energia do que a gente precisa atualmente. E aí, na contramão, surge essa ideia de que a gente precisa gerar energia elétrica a partir da incineração, que é pouco eficiente e é extremamente poluente. E aqui também um dado que a gente trouxe no estudo analisando o caso global, né? Então, também quando a gente olha a questão global, a energia solar e eólica é 25%, comparada à questão da geração a partir da incineração. Então, também o dado global também mostra o mesmo caso que a gente analisou quando a gente olha um cenário brasileiro. Um outro mito, né, que a gente observou nesse nosso documento
é que a gente tem que o Brasil, né, tem que se inspirar em outros países que já implementam esse tipo de tecnologia. A gente tem que olhar para o caso da Europa, a gente tem que olhar para os Estados Unidos, eles têm que servir de modelo para a gente tem que copiar o que eles implementaram lá nos países deles. E aí a gente fez uma vasta análise, né, de diferentes casos, diferentes locais do mundo, China, Índia, Estados Unidos e União Europeia, e a gente observou o mesmo padrão, né, ah, que realmente esses países que já têm mais experiência com essa tecnologia indo justamente na direção contrária. Os Estados Unidos têm fechado as incineradoras, nenhuma nova foi construída desde 1995, tendo 53 incineradoras fechadas, né, desde os anos 2000. Uma incineradora em um local lá dos Estados Unidos, né, em Baltimore, foi feita uma análise que essa incineradora causa danos à saúde avaliados em 55 milhões de dólares por ano. E na União Europeia, a gente observa o mesmo caminho. Tem se tornado inelegível para financiamento, os principais fundos, em termos de sustentabilidade, em termos, de aspectos, de tecnologia limpa, e diversas análises em diferentes países da União Europeia, a gente observou uma alta presença de substâncias tóxicas no entorno dessas incineradoras. No caso dos Países Baixos, ultrapassando até 138 vezes acima do limite permitido pela legislação na água. E a gente tem, por exemplo, o caso em Paris que toda a comunidade em torno foi observada a presença de dioxinas em ovos. E os casos são muitos, e a gente fez esse levantamento lá no Mitos e Fatos, e a gente consegue observar lá como essa questão do biomonitoramento evidencia um impacto devido ao não tratamento adequado dos poluentes associados à incineração. E a gente olha esses países que já tem uma determinada estrutura, que estão há muito tempo implementando essa tecnologia, e eles possuem dificuldade para garantir que essa tecnologia não tenha impacto na população ao redor. Imagina quando chegar no Brasil, que a gente atualmente, essa semana, discute sobre o PL da devastação e tem uma tendência a afrouxar ainda mais o nosso licenciamento ambiental. Então, aqui, esses impactos podem ser ainda mais expandidos, né, e extrapolados. Um outro mito que a gente também abordou aqui no nosso estudo foi a questão, justamente, de que a incineração é importante para garantir a segurança energética e elétrica do Brasil, e a gente está desperdiçando energia. Bom, a gente olhando, né, o cenário atual brasileiro, né, o sistema elétrico brasileiro, a gente observa que a gente tem uma alta capacidade, né, 200 gigawatts. Quando a gente analisa todas os projetos de incineração que são previstos no Brasil, isso aqui foi uma análise dos projetos que a gente tinha acesso. Quase toda semana a gente descobre um novo projeto, um novo licenciamento surgindo, e é algo recorrente, como existe um lobby para convencer os municípios a implementar essa tecnologia. Se a gente analisar esses casos das tecnologias que estão previstas, a gente observa um projeto de gerar 0,25 gigawatts de energia elétrica. E esse valor comparado ao o sistema que a gente tem atualmente de geração de energia elétrica é equivalente a 0,1%. Então, é extremamente caro, vai se gerar um impacto enorme nos municípios, vai desviar os resíduos das cooperativas e dos catadores, e a quantidade de energia elétrica gerada vai ser muito pouca. É muito impacto para pouca energia elétrica sendo gerada, justamente pela baixa eficiência. Em países, por exemplo, europeus, eles têm um clima diferente do nosso, né? E tem uma demanda no inverno pela geração de calor. Aqui no Brasil, como a gente tem um clima tropical, a gente não tem essa necessidade de geração de calor. Então, a única, né, a principal fonte seria para gerar energia elétrica ao invés de energia elétrica e calor, como é visto, por exemplo, na Europa. E aí, para esse fim, a gente vê que a eficiência é extremamente baixa para um país
uma autodependência de energia elétrica. E aí é isso também. A incineração, ela destrói os materiais. A reciclagem e a biodigestão, ela tem um potencial muito maior de aproveitamento energético. Porque você pensa assim, se eu estou reciclando, eu estou fazendo a biodigestão, esse material ele vai continuar na cadeia. Então, eu não vou precisar produzir um novo material. Então, você também tem um aproveitamento energético ao não destruir aquele material e manter ele na cadeia. Um outro aspecto que sempre surge é a questão da geração de empregos e que a gente precisa, né, da incineração nesse sentido. E o dado que a gente observou, né, é que a incineração gera muito pouco emprego, assim como o aterro sanitário. Em que a gente tem um sistema atual, né, da geração de trabalho a partir dos catadores, que é um número muito maior em comparação à incineração. Quando a gente pensa em reparo, a gente consegue gerar até muito mais emprego. Então, assim, é bem distoante a proporção de geração de emprego, pela tecnologia implementada, né? Pensando por 10 mil toneladas tratadas por ano. Então, gera-se muito pouco emprego também. E aí, o que que então tem que ser implementado? A gente tem um problema atual no Brasil, a gente entende a questão dos lixões, a gente entende a questão da baixa de reciclagem e da questão da geração de metano, mas existe outro caminho possível? E a resposta é que sim. A gente observou, né, a gente analisou um estudo também produzido por Gaia, que também fez uma modelagem e viu que, por exemplo, o São Paulo consegue ser exemplo nessa questão das emissões de gases de efeito estufa, se seguir uma lógica de resíduo zero. Então, é possível reduzir em 83% das emissões de metano em aterros sanitários até 2030 se forem implementadas diferentes soluções. Não investir em incineração, implementar a coleta seletiva em três fações, proibir determinados plásticos de uso único, que a gente já conhece os seus impactos, que não possuem reciclabilidade, e expandir, né, a reciclagem dos orgânicos através da compostagem, tratamento mecânico-biológico. Além da garantia, né, dos catadores, né, inclusão da inclusão produtiva dos catadores, né, e a expansão da reciclagem, que atualmente é informal, e não principalmente no sentido da formalidade. Então, se a gente implementar essa série, de medidas, a gente consegue garantir aí uma redução nas emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil poderia ser liderança, poderia ser exemplo, se seguisse nessa direção, e não na que a gente está vendo atualmente, né, que se é prevista a instalação de mais de 8 incineradoras aqui no Brasil. Então, basicamente era isso. A gente vai colocar aí no chat, se não já estiver, o link para acesso a esse estudo. E aí, isso aqui foi para trazer um pouco dos dados que a gente compilou, mas quem acessar o material vai ver muito mais informação, de forma muito mais detalhada, que eu não conseguiria trazer aqui em 20 minutos. E aí, a gente também ouve aí os demais palestrantes, né, as demais palestrantes, sobre um pouco desse cenário, um pouco do que tem acontecido. Então, gostaria aí de agradecer aí pela disponibilidade de todos. Obrigada, Rafael. É, deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Por enquanto, ainda não. Então, eu vou convidar a Caroline Santana para poder comentar um pouco sobre os impactos aí da incineração em Barueri. A gente vai fazer uma rodada de conversa com o pessoal aí de Barueri, Peru, São Mateus e Joinville, para eles contarem um pouco de quais os impactos da incineração, das instalações dos incineradores, que estão aí em andamento nesses locais. Então, eu vou começar pela Caroline Santana. Caroline Santana, ela é advogada, militante, ecossocialista, integrante aí do coletivo SOS Barueri
E é uma das fundadoras aí do primeiro Grêmio Estudantil da antiga Escola Estadual Aldeia de Barueri, localizada aí no bairro onde a incineradora está sendo instalada. Então, Caroline, seja muito bem-vinda. Você tem 10 minutinhos para contar para a gente um pouco de como que está esse processo, né? Essa luta aí de vocês. A gente tem acompanhado aqui pela Aliança, né? Temos participado sempre que possível também. E aí, logo depois da fala delas, a gente abre para um bate-papo e para responder também. Beleza, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Parabéns pela explanação, Rafael. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a Aliança, Gaia, Instituto Polis e toda essa galera que está aí produzindo conhecimento científico para formar, né, cada cidadão aí que está movido e se articulando para lutar contra essas incineradoras, porque isso é fundamental, né? Uma vez que essa galera, o lobby, né, vem com todo esse aparato técnico confuso que faz as pessoas não entenderem nada, não serem capazes de opinar. Isso é o que a gente sempre escuta, né? Ah, a gente não é capaz de opinar porque é muito técnico, não sei o quê. Então a Aliança vem fazendo bastante esse trabalho de formação, né, com os movimentos. Eu acho isso muito valioso, porque dá condição para a gente de fazer um debate de mais qualidade, maior qualidade, assim, e realmente encurralar essa galera. Bom, o movimento em Barueri surgiu desde a primeira audiência pública que aconteceu sobre o EIA, né, da URI Barueri, que foi em 2012, e teve diversos formatos, agora, né, realmente como SOS Barueri desde 2022, e durante toda essa luta a gente fez a luta jurídica também, né, com a ação popular, encabeçada aí pelo advogado Virgílio, em que infelizmente, né, não trouxe frutos, né, a justiça entendeu favorável, teve todo um conluio ali da CETESB com o Ministério Público e a juíza sentenciando ali uma sentença meio absurda, né, baseada ela fundamentou ali por cima com as alegações basicamente da URI e ainda fez um fechamento assim, vamos dizer, chave de ouro, colocando um link de uma reportagem que nem foi discutida ali nos autos, então bem, vamos dizer assim, problemático, né? Bom, mas falando diretamente sobre os impactos que a URI Barueri vai trazer para a sua população, eu tinha até separado aqui o Google Maps, né, para vocês terem uma ideia da loucura que vai ser esse empreendimento em Barueri, porque ele está localizado numa área densamente povoada, né, num bairro histórico de Barueri, um bairro lindo, um bairro onde as pessoas, né, ainda se falam, se conversam, tem, né, famílias que moram ali há muito tempo e é muito gostoso de viver lá e infelizmente a gente está bem ameaçado com isso, né? A incineradora, o local, eles tinham duas possibilidades, né? O município ofereceu à URI o espaço do antigo aterro da cidade e esse espaço que fica ao lado, entre os dois rios, né? Entre o Rio Tietê e o Rio Cotia. Pegar o BH lá e não era resposta, não. Fechar o microfone da Fátima. Faz por e-mail. E José. O pedido de cancelamento. E aí, bom, a primeira licença prévia foi em 2012, né? Então, desde lá, a primeira licença de instalação foi em 2014, desde lá, muita coisa mudou, em tese, né? A gente sabe que a licença deveria ter o prazo máximo de 6 anos, fizeram toda uma manobra ali para dizer, alguns dias antes que eles tinham iniciado a obra, e a CETESB confirmou isso, baseado no fato de que eles limparam o terreno, e aí eles estão aí com uma licença agora para a CETESB, pela CETESB com prazo indeterminado, né? Então eles podem construir até terminar com essa licença que o prazo de vencimento foi em dezembro de 2021. Então, muito, vamos dizer assim,
drástico isso, porque muita coisa mudou, as tecnologias mudaram, mas eles vão seguir com o projeto idealizado em 2012, né? Isso é uma coisa que vai trazer, logicamente, grandes impactos. Mas, voltando à localização, a URI em si ela vai ser construída imediatamente ao lado de uma torre residencial que está sendo construída, assim, é coisa de 60 metros de distância, e a torre, a chaminé da URI, que vai emitir esses gases poluentes, ela fica a 65 metros de altura, né? E um relatório de Gaia demonstra ali que, pela nossa localização geográfica aqui em São Paulo, e a gente já tem esse fenômeno da inversão térmica, essa altura muito baixa da torre vai fazer com que esses gases fiquem, eles não se dissipem ali na atmosfera, principalmente durante o inverno, onde a gente tem mais esses problemas respiratórios por conta desse evento, né, natural. Então, além de tudo isso que a gente traz, assim, dos efeitos ali geográficos da questão, né? Está perto de escolas, perto de postinho, tem pelo menos 4 escolas de educação infantil a 500 metros de distância, né, num raio de 500 metros, tem essa questão dos rios, ao lado do shopping, tem posto de combustível perto, tem as problemáticas do próprio processo, tanto do contrato de parceria público-privada, que é draconiano e que vai realmente, vamos dizer assim, que confirma justamente essa questão que o Rafa estava falando, do conflito entre a incineradora e, vamos dizer assim, a ampliação da reciclagem da compostagem. Desde que a parceria foi firmada, até hoje, ou vamos dizer assim, a porcentagem de resíduos destinados à reciclagem em Barueri é de 3 a 5%. Isso não mudou, embora na licença de instalação a empresa teria ali se comprometido de que até o início das operações eles haveriam ali, eles iam, vamos dizer assim, incentivar e ter um programa para aumentar essa compostagem. Porém, esse contrato de parceria público-privado, draconiano, ele estabelece que é risco do município entregar a totalidade de resíduos para a URI, mais precisamente 250 toneladas dia. Ela precisa fazer a entrega de no mínimo 250 toneladas dias. Caso o município não faça a entrega de 250 toneladas dia, ela vai ter que pagar por 250 toneladas dia. Tem até uma continha lá de como vai ser feito, vamos dizer assim, o valor do valor unitário, né, desse processamento. Então, eles colocam isso. O município tem que dar 250 toneladas dias, e isso conflita completamente, né, tanto com a ideia de reduzir resíduos, quanto de ampliar a compostagem, né? Isso não está sendo feito. Uma outra coisa importante é que no EIA, né, desse empreendimento, não existe nenhuma menção sobre saúde da população. Não existe nenhuma menção sobre riscos de saúde da população. O único risco que eles colocam é o risco de acidente de trânsito. Olha só que loucura, né? Acidente de trânsito por causa dos caminhões que podem frequentar ali. Uma outra coisa importante que a gente chegou a pontuar num relatório feito por um médico é que não foi feito o perfil epidemiológico da população local. E isso é muito, vamos dizer assim, danoso para nós enquanto sociedade, para futuramente, caso a gente queira responsabilizar a URI pelos efeitos danosos da saúde, porque para a gente poder responsabilizar, né, a URI por algum efeito que ela venha a trazer à população, é preciso ter um marco inicial. Então, a gente precisava ter um perfil epidemiológico traçado para saber, né, a predominância de doenças ali, para então fazer um comparativo, né, ao longo dos anos do que aconteceu com essa população a partir da operação da URI. Então, isso é muito drástico. Uma outra coisa drástica é que no próprio EIA eles estabelecem que, primeiro, essas cinzas tóxicas não serão consideradas tóxicas para eles, então não serão destinadas a um aterro classe 1, né? Vai ser o aterro classe 2, o comum, e essas cinzas tóxicas vão ser armazenadas num pátio aberto, a céu aberto. Então, assim, elas, né, forças do vento, qualquer questão climática, elas vão estar ali abertas para ser, né, para dissiparem no ar, assim, uma coisa bem problemática. Uma outra coisa problemática é que ela vai consumir por dia, a gente calculou em torno de 2,5 milhões
2 milhões e meio de litros de água, né? Tá lá no EIA, que é 107 metros cúbicos de água por hora. Então, eles falam, mas é água de reuso. Mas, porra, a gente está numa crise hídrica que o governador está considerando a gente mandar para as torneiras da população água de reuso, né? Então, imagina só o dano que vai ser, né? São Paulo numa crise hídrica e uma explosão de incineradores que precisam de água para fazer a coisa funcionar, tanto para resfriar esses gases, quanto para gerar o vapor ali para as turbinas. Mais problemático, assim, só para finalizar, é que não existe nenhum interesse público atendido com a instalação da URI em Barueri. Isso a gente visualiza tanto, né, nos documentos técnicos produzidos pela empresa, o contrato de parceria público-privada, que, por exemplo, quanto à modicidade, né, das tarifas, o contrato em si, ele já deixa claro para a gente que, e aí fortalecendo ainda mais esses dados que o Rafa traz, que o empreendimento é completamente inviável financeiramente. Isso porque o contrato de parceria público-privada, ele, vamos dizer assim, autoriza a Ouri Barueri a ter outras fontes de receita para que seja possível uma tarifa menos cara para o município. Porém, a tarifa que a gente vai pagar por tonelada, ela é o dobro do que a gente paga para o aterro. Então, além de ser o dobro, considerando que ela vai ter outras fontes de receita, como o crédito de carbono e a venda dessa energia, que essa energia, eles falam que vão produzir como se fosse para a gente, mas não é. Né? Isso, o município não tem qualquer gerência sobre os valores e os valores recebidos, os preços dessa energia, que é completamente, vamos dizer assim, de domínio da URI, né? E aí o contrato ainda coloca que se o município e a agência reguladora não participam de alguma forma para aumentar essas receitas da URI, ela também não vai se beneficiar com a modicidade das tarifas. Então, assim, para fechar isso, a gente vê um empreendimento que atende interesses de pouquíssimas pessoas e que vai trazer um dano gigantesco para a população em termos de saúde, em termos de custos para o município, em termos de custos de água, recursos naturais, e enfim, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade e que a gente venha a somar cada vez mais para uma aliança aí nacional contra esses incineradores, que, como eu sempre digo, é uma transferência de lixo tecnológico dos países ditos desenvolvidos para os ditos subdesenvolvidos, já que lá eles já estão colhendo bem, né, o preço do envenenamento da sua população. Obrigada. Obrigada, Caroline. Você trouxe informações muito relevantes e ao mesmo tempo assustadoras e preocupantes, né? Porque a gente fica acompanhando aqui de longe e não temos assim a noção da gravidade de tudo isso, é, e olhando, né, de uma forma mais sistêmica. Foi muito bom ter a sua participação aqui. As perguntas a gente faz no final, tá bom, gente? Vamos convidar agora a Juliana para contar para a gente um pouco sobre como que tá esses impactos da incineração em Perus. A Juliana, é da Zona Leste, né, de São Sim, Paulo. não é Perus, é São Mateus. Desculpa interromper, mas não é Perus, é São Mateus, a Ju Costa. Ah, tá. Ela Então, vai falar, mas tá. Peru, quem que é de Perus, então? Sou eu, Thaís. Ah, então Tá invertido na tá trocada apresentação. aqui. Isso, isso. Tá só um pouco trocada aqui na programação, mas tudo bem. Perdão aí pela troca. Então vamos para Perus, que é a Thaís Santos, e aí depois a gente traz a Juliana para São Mateus, só para eu seguir a ordem que está aqui. A Thaís Santos é química, professora, cofundadora aí da comunidade cultural quilombola, Quilombac, coordenadora da Uniafro Brasil e integrante do movimento Incinerador de Lixo em Perus, não. Salve, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, está sendo de grande valia. Tanto o documento que vocês produziram, que sim, de fato, dá muita base técnica
para a gente justificar e para termos debates qualificados, como esse momento hoje, tá? Estou bem impactada, gostaria que mais pessoas estivessem aqui na escuta e fico feliz que está sendo gravado, porque a gente consegue, tem mais um material para circular com relação a essa informação. Eu sou professora e sou professora de Química, e há 20 anos a gente desenvolve um trabalho através da arte e da cultura no bairro de Perus, que se chama Comunidade Cultural Quilombaque. E lá a gente conversa sobre os nossos direitos, sobre a nossa participação efetiva na sociedade. E o bairro de Perus, ele é historicamente marcado por grandes lutas, onde a população precisou se mobilizar para fazer valer os seus direitos. Então, a gente tem uma fábrica, a primeira fábrica de cimento do Brasil foi instalada no bairro de Perus. E em 1979, um grupo de mulheres já saiu às ruas numa campanha da fraternidade da igreja, né? Denunciando a ausência de filtros na cimenteira, né? Nos filtros ali da fábrica, o que era assim terrível. Foi a maior greve já verificada, né? A greve de 7 anos durante uma ditadura militar. E aí um movimento de questionar direitos, tanto os direitos trabalhistas como os direitos ambientais, que não estavam sendo preservados por essa empresa privada, ele ganhou um nome, que é Queixada, Movimento dos Queixadas. Por quê? Queixada é um porquinho do mato, que sozinho, e aí eu vou contar essa pequena história para chegar nos nossos movimentos hoje. Esse porquinho do mato, sozinho, ele não consegue muita coisa. Ele vai ser fatalmente devorado por algum outro animal na floresta. Mas Queixada tem uma estratégia. Queixada não anda sozinho, Queixada anda em bando. E aí, tanto na greve desses trabalhadores, como nos nossos movimentos sociais, a gente nunca está sozinho, a gente sempre está em um grupo para exigir e reivindicar os nossos direitos. Então, desde lá, dessas manifestações da fábrica de cimento, que hoje ela não opera mais, ela foi, após a greve, ela parou suas operações, então, em 1979, até hoje, porque no mesmo ano, 1979, o aterro sanitário Bandeirantes foi instaurado no nosso bairro. E aí ele ficou em operação por mais 28 anos, recebendo, e por muito tempo ele ficou sendo o maior aterro da América Latina, equivalente a 150 campos de futebol, gigante. E era metade do lixo de São Paulo, todos os dias sendo recolhido ali para o aterro. Então, isso gerou muita desvalorização, tanto das famílias que estavam lá, muitos problemas de saúde. A gente não tem um hospital no bairro, o hospital mais próximo fica em 2 bairros à frente, então, problemas enormes durante esses 28 anos. E aí, quando bateu e extrapolou o tempo de vida útil do aterro sanitário, que é em torno de 15, né, 20 anos, a gente extrapolou, quase dobrou a vida útil desse aterro lá no nosso bairro, ficou até 2007 mais ou menos, em operação, quando, de fato, ele conseguiu encerrar as atividades. O microfone está aberto, da Cleusa. Obrigada. Quando, de fato, essas operações foram encerradas, houve uma chamada pública para mais um aterro a menos de 5 quilômetros às margens ali da rodovia Anhanguera. E aí toda a população se mobilizou, não só um grupo, como, né, o grupo dos trabalhadores e das mulheres queixadas. Nesse momento, em meados de 2000, 2002,
toda a população saiu para as ruas e fechamos a rodovia Bandeirantes e a rodovia Anhanguera para impedir que mais um aterro sanitário fosse instalado na nossa região. E aí foi o movimento Lixão Mais Um Não. E isso conseguiu, de fato, brecar esse empreendimento no nosso território. Hoje, aonde seria instalado esse aterro sanitário, o MST, né, do irmão Alberto, é um assentamento do MST, produzindo alimentos orgânicos e agroecológicos com bastante qualidade para a nossa região. Então, a gente sabe que a luta popular funciona e que o engajamento precisa ser feito e que a população, sim, tem voz e tem vez. Passado isso, e aí, só para dar uma localização melhor ali da nossa região, nós somos o último bairro da zona noroeste da cidade de São Paulo. Perus, ele está dentro do cinturão verde da cidade. Nós temos, há pouco tempo, era o maior parque da cidade de São Paulo. Hoje esse parque se dividiu, ele tem uma reserva é uma unidade de conservação, que é um refúgio de vida silvestre, e aí ele não é mais considerado o primeiro o maior parque, mas é o segundo parque maior da cidade, que é o Parque Anhanguera, e uma reserva de refúgio de vida silvestre dentro desse complexo. Então, são os dois que contemplam essa região. Temos outras 2 unidades de conservação, que é a Unidade de Conservação da Cantareira e a Universidade de Conservação do Parque Estadual do Jaraguá, e um território indígena dos Guarani-Mimbia, que estão ali no Jaraguá também, e que há muito pouco tempo o território foi demarcado com muita luta dos nossos irmãos Guarani-Mimbia e com nossa ativação também, para que esse território, essa TI, passasse de 1 hectare para 532 hectares. E está vizinha a esse aterro sanitário Bandeirantes, está a menos de 7 quilômetros do aterro, essa nova região demarcada. Então, pensar que hoje uma prefeitura e uma empresa, no nosso caso é a Loga, cogite mais uma vez a implantação de um projeto no nosso território que sistematicamente é marcado por esse tipo de empreendimento, é um retrocesso, é uma insanidade, é uma violação dos nossos direitos, né? Legalmente, isso já não poderia ser. A consulta pública não foi feita nem com a população, nem com os povos originários, e isso a gente está fazendo por 2 caminhos. Então, existe uma legislação para povos originários que nenhum empreendimento pode ser construído na região da TI, onde está. Então, legalmente, isso já é inviável. E essa violação de direito da não consulta pública e o que nos macera muito, que é invalidar as nossas críticas, que é uma maneira também de... É um preconceito sistêmico, né? Um preconceito epistemológico de falar, não, a população não sabe, a população está confusa, a população não entende. E a população, sim, a população entende, está informada, tem advogados, tem químicos, tem pessoas, engenheiros ambientais, que moram na região e que conseguem, de uma maneira bastante facilitada, conversar com os vizinhos e trazer as informações que, mesmo sendo técnicas, precisam chegar. Então, o que a gente já disparou, o nosso movimento está há cerca de mais ou menos 2 meses, que foi quando a gente teve acesso a essa informação, de que o incinerador, a URE, seria instalada no aterro sanitário Bandeirantes. Então, a gente começou a mobilizar um grupo, ativar esse grupo novamente e convocar a população para participar de reuniões, tanto na Quilombac, como nas igrejas e em outros espaços parceiros. Essa ativação está acontecendo muito via redes sociais, mas também
muito atrelado às escolas públicas, porque a gente tem uma capilaridade muito grande através da Quilombac, através de professores que fazem parte do movimento, de acessar essa comunidade escolar e promover ações para retratar. Então, hoje a gente tem um edital dentro das escolas para que a meninada produza vídeos, os vídeos rapidinhos esqueci o nome da rede social que eles... Instagram. Que a juventude faz. Não é Instagram, é aquela outra... TikTok. TikTok. Eles estão produzindo vídeos para o TikTok, denunciando e contando na versão deles, né, com as informações técnicas, mas de uma maneira para comunicar com o amiguinho de 16, de 14, de 13 anos, o que está acontecendo no bairro, por que a gente tem que se mobilizar. Então, isso foi uma estratégia de chegar na juventude que está muito digitalizada, e que também não vai assistir uma palestra de 3 horas para contar sobre isso. Então, como é que a gente acessa essa juventude e como a gente acessa os nossos mais velhos que não estão nas redes sociais, mas que também precisam saber. Então, a gente está indo muito via as igrejas, as paróquias, as evangélicas, para acessar esse grupo também que mora na região e que precisa ser informado de alguma maneira. Então, a gente está nesse pé. Uma coisa muito importante a ser dita é que essa movimentação da COP30 em Belém surtiu um efeito importante. Muitos parlamentares se envolveram na luta. Na TI Jaraguá, nós temos uma liderança indígena que é casada com a Chay Suruí. A Chay Suruí é uma líder indígena internacional, mundial, porque fez um discurso na COP26 e nessa última COP ela foi conselheira direta da ONU, conselheira da Juventude direta da ONU. E ela está morando na TI Jaraguá porque é companheira de uma liderança lá, que é o Thiago Guarani. Então, ela, levando, né, tendo a voz, fez com que a nossa luta chegasse em outros lugares, levar o bandeirão para a COP e sistematizar, contar para o maior número de pessoas também foi importante, aproximar de vocês. Encontrei o pessoal lá e a gente conversou com os meninos da Etiópia que tiveram um incinerador instalado lá, enfim, foi de fundamental importância essa atuação. Então, estamos aí, estamos em luta de punho cerrado para que nenhum tipo de retrocesso aconteça no nosso bairro, no nosso território, mesmo que eles insistam pragmaticamente em falar que nós estamos nos confusos ou estamos confundindo e que não é nada disso, a gente, com técnica e com a capilaridade de informação que temos, seja através da escola, seja através da cultura, a gente vai incidir e recontar essa história que estão maquiando para a gente, né? Então, a insistência em falar que não é incineração, enfim, a gente teve um artigo da Folha que soltamos e a Loga emitiu uma nota para a imprensa com todas as falácias do que o documento Mitos e Verdades traz. Então, falando que era energia limpa, que vai gerar emprego e tal. E a gente usou o documento de vocês para fundamentar uma resposta, não para eles apenas, mas uma resposta para o nosso Instagram, para circular nas igrejas. O que estão falando é isso aqui, para circular nas escolas, e para não permitir que esse discurso que visa financeiro, porque a gente não pode nos deixar enganar e pensar que eles estão acreditando nisso. Não, é uma prefeitura e uma empresa que visa lucro acima da população, em detrimento à saúde e ao ambiente dessa população. Então, a gente denuncia isso e não vamos permitir que esse retrocesso aconteça lá no nosso território. Acho que é isso. Agradeço demais a participação
espero contribuir no que vocês precisarem aí. Estamos juntos com o pessoal de Barueri, pessoal de São Mateus, pessoal aí, todo mundo a geral que está, né, nessa luta aí, em Santo Amaro, parece que vai ter em Santo Amaro também, né? Então, estamos juntos para a gente fortalecer todos os movimentos. Não instalou em Perus, aí acabou, não vai instalar em Perus, a gente vai para São Mateus. Não instalou em São Mateus, não vai instalar em nenhum lugar, porque a gente está junto nessa. Obrigada. Obrigada, Thaís. Excelente fala e exemplos muito inspiradores aí do trabalho de vocês. Tá agora a Juliana, de São Mateus, para contar para a gente um pouquinho também do trabalho que elas vêm desenvolvendo. A Juliana, ela é da Zona Leste, atua aí com projetos culturais, educacionais e de tecnologia sustentável desde 2006, projetos de formação e conscientização ambiental, projetos também relacionados a resíduos sólidos, atividades de intervenções artísticas. É cofundadora aí do espaço Lab Casa Cultural, restaurado por meios de bioconstrução, reutilizações de materiais, com execução aí de proposta da cultura periférica, autonomia criativa e ações socioambientais. Além disso, levanta também a discussão do apagamento sistemático das mulheres no desenvolvimento sociocultural e de expertises ambientais tradicionais. Então, Juliana Costa, seja muito bem-vinda também. Você tem 10 minutinhos para contar para a gente um pouco da sua experiência, vivência. Oi, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar participando aqui com tantas pessoas de luta e de estudos, né, sobre essas demandas, sobre os resíduos sólidos, né, principalmente falando, né, nesse caso. E é isso, eu sou de Itaquera, né, atuo no extremo leste, né, tanto nos trabalhos culturais, né, sociais, e nos ambientais também. Essa demanda, no momento que a gente veio muito forte esse ano, que foi essa questão do incinerador e ampliação do aterro em São Mateus, né? Essa demanda essa verdade, a questão do aterro no extremo leste, ele não é uma novidade, né? A gente já teve um aterro sanitário ali pelo Parque do Carmo, que foi desativado, mas foi desativado por muita luta, né, da comunidade local, principalmente de São Mateus. E aí a gente tem a instalação do aterro, né, que fica em São Mateus, próximo à terceira divisão, que já há 30 anos perturba a comunidade, né? E aí ele está nesse processo da sexta ampliação, e aí essa sexta ampliação vem nesse combo, né, de se instalar, de se pensar em instalar um incinerador junto, né? Apesar de uma luta muito grande e antiga sobre essa questão de questionar o aterro, de fechar aterros anteriores, a gente sabe que a população local já vive com outros problemas, como o da petroquímica também, né? E assim, e sempre nessa desculpas de soluções que elas vão ser melhoradas, e assim, a gente sabe que hoje há um problema de saúde nessa região, ela é altíssima, né? Como outras companheiras aqui trouxe, né, relatos de outros lugares que já tiveram incineração, a gente vive na prática no extremo leste os problemas respiratórios, né? A Vilma, que é integrante do movimento, né, também, que é um movimento contra o aterro e o incinerador em São Mateus, ela trabalha na área da saúde e ela já traz esses dados, né? Que as UBSs de São Mateus são mais lotadas do que de toda a outra região do extremo leste, por questão da petroquímica e do aterro, que é gigantesco. E o aterro, ele fica colado com o Parque Cabeceiras do Arricanduva, né? Que é uma área até então de proteção, né? Inclusive, passou por um processo de tentar colocar o conselho do parque como favoráveis a essa ampliação e destruição da parte dessa área do parque, né? Porque o primeiro passo que eles tomaram nesse processo ali em São Mateus foi colocar em pauta na Câmara a aprovação da PL 749, que liberava parte do Parque das Cabeceiras para ser destruído, né? Então, porque até não tem mais para onde crescer esse aterro, né? Tipo assim, ele
já é maior do que devia, já passou 30 anos e não se repensou métodos, né, como lidar nessa situação, e aí o plano é o quê? Destruir a área de proteção ambiental, né, que é o Parque dos Cabeceiras. Uma coisa que, inclusive, aproveitar, em São Mateus ele faz fronteira ali com Mauá. E em Mauá a gente tem, né, nesse último ano, 3 relatos de aparecimento de onça em áreas de população. Então, a gente está falando de áreas que elas devem ser imediatamente protegidas e não sendo derrubadas, né? Inclusive, falando disso, o EIA-RIMA, ele não falava direito sobre a questão do desmatamento. A gente sabe que dentro de uma licença ambiental estaria um limite de 10 mil árvores, e a gente estudando os documentos, né, o movimento, né, da frente contra o incinerador, percebeu que, tinha, na verdade, a gente está falando de mais de 63 mil árvores, né? Fora outras questões, outros tipos de planta, biodiversidade, animais, como eu relatei. Então, a gente está falando de um grande crime ambiental, né? Que está querendo ser legalizado. Uma coisa muito importante que se conseguiu agora, nesse momento, diante de muita luta, a junção de vários coletivos e de apoio também de parlamentares, de pessoas locais, movimentos locais, pessoas autônomas também, foi questionar juridicamente a questão dessa ampliação sobre o parque. Conseguindo barrar isso, por enquanto, que foi o nosso primeiro passo, assim, uma primeira vitória, a EcoUrbs ela vem trazendo atividades culturais na periferia. Ela vem com essa conversa de ecoparque. Assim, como a Thaís trouxe, também outras pessoas trouxeram, a população não é ingênua. O sistema quer colocar as pessoas de comunidades locais, de extremos periféricos como ignorante, mas na verdade a gente está num sistema de extremo abandono. A coleta seletiva, a coleta comum, ela sequer é feita. Se a gente entra em bairros como Jardim Pantanal, Itaim Paulista, La Pena, os extremos mesmo de São Mateus, sequer é coletado todo o material de lixo produzido pela população. Então, colocar as pessoas nesse lugar de ignorantes é muito fácil, mas a verdade é que as pessoas elas estão sendo violentadas. Todo mundo sabe o que fazer com esses materiais. É que aqui não se é feito básico. Então, por que eu coloco isso? Que a gente sabe que o processo está sendo errado, né? Então, existe esse movimento, sim, de luta em relação a demandas de reciclagem. Existem cooperativas da Zona Leste que já procuraram a gente, que já relataram que não consegue fazer vínculo com a prefeitura para poder estar recebendo esses materiais. A questão da reciclagem, inclusive na Zona Leste, ela entra num lugar muito precário, porque a gente vê algumas casas transformando a própria residência num lugar de trabalho com coleta seletiva. Então, assim, é um estado de precarização e é um material em abundância. Aí a gente fala em queimar ou enterrar, sabe? Então, esses aspectos eu acho bem importante trazer. Inclusive, quando a gente fala dos movimentos, a gente tem um movimento se organizando em relação ao aterro, mas já existe uma porção de outros movimentos que já mostram formas de lidar com materiais, tanto composteiras, né? Existem coletivos trabalhando com composteira, coletivos trabalhando com reciclagem. Então, a gente tem já uma frente de atuação gigantesca. O que não é feito, na verdade, não só incentivado, né, mas profissionalizado, abraçado pelo sistema, porque os meios eles já existem e já estão sendo feitos, né? Mas ninguém tem braço para toda essa demanda que o Estado nega, né? E vem com esse modelo de incineração, né, de queima de produto que poderia estar sendo reciclado, poderia estar sendo reutilizado, compostado, né? Então, eu acho que esses aspectos é muito importante trazer. Aí, bom, e esse processo a gente conseguiu, através, né, de organizar uma audiência pública popular também, que a gente construiu no dia 4 de outubro, então foi muito importante se juntar com a população,
levar mais informações. Além disso, a gente também está com um abaixo-assinado, né, também, que eu acho que agora deve estar com umas 30 mil assinaturas. E aí a gente tem conduzido dessa forma, né? É, assim, agora também a gente está pensando em fazer ações mais locais, pedagógicas, né, de panfletagem, tentar chegar mais dentro da população em outros aspectos, porque quando eu comentei, né, na questão do ecoparque, essa ideia do ecoparque vem muito nesse lugar assim, nossa, finalmente a gente vai ter um parque, porque só chega a palavra para a população, né? Para algumas pessoas, elas falam, vai ter um parque novo, mas não chega essa demanda do aterro, da ampliação do aterro. Realmente a população não está sendo informada. O trabalho de informação está sendo feito pela frente contra o aterro, né? Então, assim, o que vem é somente nessa conversa, um ecoparque. E aí é isso, um ecoparque energético. Então, quer dizer, que não é nem parque, nem é para acesso da população, benefício da população, e também não é energético, né? Também entra muito nessa questão assim, uma ampliação ele vai trazer mais empregos, mas de fato não é, porque o que um forno entra dentro de uma estrutura de manufatura, de organização que pessoas vão estar trabalhando. A gente sabe que na realidade não tem, a gente ou são os outros formatos de energia que vai proporcionar isso, né? Então, entra dessa forma, a EcoUber tem feito esses trabalhos de educação e agora é uma das frentes que a gente quer tomar, né? Estamos se organizando para fazer também, né? Tanto de trabalhos culturais, educacionais, mas também técnicos, né? De trazer para a população. Eu participo de um dos coletivos que tem atuado em São Mateus, que é o coletivo Lab Casa, que é um coletivo formado só por mulheres da região, né? E acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ju, pela sua participação. Agora nós temos a nossa última convidada aqui, que é a Maria Carolina, que vai compartilhar com a gente também um pouco sobre a situação em Joinville. E depois da Maria Carolina, nós vamos abrir então para perguntas e fazer aí um bate-papo. Então, vocês já vão preparando aí as perguntas para a gente poder fazer um bate-papo com tudo isso que está sendo apresentado aqui. Maria Carolina, ela é uma engenheira ambiental pela Universidade de Trento, na Itália. Acredita aí na força da conscientização ambiental para gerar a mobilização e promover mudanças na forma de como nos relacionamos com a natureza. Trabalha em projetos de gestão de resíduos e educação ambiental. Como presidente do coletivo de Joinville Lixo Zero, ela atua na organizações de eventos, ministra oficinas e palestras, com o objetivo, então, de disseminar aí o conceito lixo zero para diversos públicos. Maria Carolina, seja aí bem-vinda. Obrigada pelo convite. É a primeira vez participando aqui, entrei no grupo ontem também de trabalho, é muito importante estar com vocês. A notícia ruim é que a gente chegou tarde, né? Porque talvez todos saibam já, enfim, se não sabem, né? Que Joinville já está operando, né? Temos aqui uma URI, então saiu a licença ambiental de operação, né? E a gente está nessa luta já há algum tempo, né? Joinville tem, né, não sei se conhecem, né, uma cidade bastante industrial, não tem esse histórico tão forte de movimentos ambientais, né, então a gente, né, como coletivo Joinville Lixo Zero, que fala justamente, né, a hierarquia da gestão de resíduos aqui, que todo mundo já conhece, né, a gente acabou capitaneando essa discussão. Muita gente se apoia, né, no nosso trabalho. Isso é uma responsabilidade grande, não era, né, e é um pouco, queria até compartilhar com vocês a parte dessa dificuldade que é para a gente, né, até nos nossos trabalhos, né, como pessoas físicas em empresas de consultoria e como coletivo também, por problemas de retaliação, né, então o que a gente vê em Joinville, muita gente contrária ou, né, com dúvidas a respeito do projeto, mas pouca gente que se manifesta. Então,
A gente já tinha solicitado uma audiência pública já há 2 anos atrás, entramos com um pedido no Ministério Público, né, que a gente imaginou que fosse esse o caminho, né, para nos desvincularmos também, né, então a gente deixou o Ministério Público fazer o trabalho deles, né, mandamos todas as denúncias, né, de irregularidades para o Ministério Público, e ali a gente ficou mais aguardando, né, e o processo foi avançando, né. E na audiência pública que uma vereadora aqui da cidade solicitou agora no começo do mês de novembro, a única vereadora foi ela, então só foi uma vereadora dos 19 da cidade, e a população que comparece acaba sendo muito o pessoal das cooperativas mesmo, né? A população em geral acaba não se importando muito com o assunto. Por quê? Porque também tem muita propaganda, né? Não sei como que está sendo assim nas cidades que estão em processo em via de, mas aqui como já foi instalado também, logo que foi feita a inauguração, começou a surgir uma quantidade de propaganda absurda, então, tanto no perfil da prefeitura e da concessionária, né? Já explico um pouquinho aqui o processo que é de Joinville, mas queria só comentar essa parte da propaganda, né? Então, tem muito dinheiro, obviamente a máquina, né, o poder está ali. Então, a gente acaba, né, sendo pequeno, a gente atinge, né, está conseguindo atingir mais pessoas do que as que geralmente nos acompanhavam, né? Mas, mesmo assim, não tem como a gente fazer frente a isso, né? Tanto propaganda nas redes sociais, no YouTube, no horário nobre da TV. Então, a gente ficou sabendo que está passando, né? Não assisto mais TV faz um tempo, mas no horário nobre da TV, no jornal, né? Passa a propaganda da URI também. Então, é claro que a população fica com esse olhar de que é uma coisa boa. Então, todos aqueles mitos que o Rafael passou ali no começo, todos eles são super explorados, né? De forma a convencer as pessoas que é a melhor solução, né? Eu queria comentar algumas coisinhas aqui, até para, acho que como vocês estão em processo, né, Joinville teve o que eles alegaram, né, que foi uma necessidade por falta de espaço. Então, o aterro sanitário, em Joinville a gente tem um aterro sanitário já há algum tempo, né, temos a coleta seletiva na cidade toda que funciona, mas o que alegaram era que não tinha mais espaço para o aterro sanitário, né, então o IMA, né, o órgão estadual, ambiental estadual, que chama aqui IMA, em Santa Catarina, ele solicitou que fosse desviado 20% dos resíduos do aterro sanitário, assim, em pouquíssimo tempo, né? Tipo, façam uma mágica aí, vocês têm pouco tempo para desviar. Então, a prefeitura e a ambiental, que é o nome da concessionária que faz a coleta e a disposição final, né, que opera o aterro aqui, eles falaram, então, a nossa única opção foi pensar numa URI, né? Tudo que a gente sabe que deveria ser feito na hierarquia, reciclagem, investir em reciclagem, compostagem, eles falaram, não, isso demora muito tempo, a gente precisa de uma solução rápida e por isso que a gente precisa da URI. A gente sabe que, né, ali talvez tenha até algum conluio, enfim, porque não é de uma hora para outra que a gente sabe que um espaço de um aterro sanitário vai terminar, né? Então, em um aditivo contratual, ficou estabelecido que seria destinado um percentual da taxa de lixo que é paga, né, aqui pelos cidadãos, essa taxa, esse percentual da taxa de lixo foi destinado para a instalação, né, construção e instalação da URI. Então, nesse aditivo, só para, né, comparar, eram 109 milhões de reais, que foram para 127 agora, isso foi em 2022, e nesse mesmo aditivo, para a compostagem, está destinado 1,5 milhão para ser usado em 10 anos. Então, para a gente ver comparação de valores, né? Então, foi definido que essa ia ser a solução, esse seria o destino, né, desse investimento. Não foi feita a consulta pública. Eu acho que é isso, né? A gente tem uma lei também que proíbe incineração, lei municipal, lei estadual que proíbe também queima de resíduos em caldeira, mas da mesma forma que foi falado, que a Carol de Barueri, né, comentou, o Ministério Público foi simplesmente aceitando as respostas que a prefeitura e a concessionária, que é a operadora do aterro e da URI, foram dando, né? Então, a única coisa que a gente tem de diferente agora é que tem um termo de ajuste de conduta que o Ministério Público propôs, que uma das coisas, assim, que está escrito ali, né, ainda que vai ser homologado, mas por exemplo, das cinzas, que foi falado aqui também,
que, segundo a operadora, cinzas seriam destinadas no próprio aterro, né? Então, o aterro de resíduos domésticos seriam destinadas ali as cinzas, e o Ministério Público pediu para que seja destinado em um aterro industrial. E fez algumas outras solicitações mais, assim, básicas, né, que seja destinado somente o rejeito para a URI, né, porque inicialmente o que eles estavam, o que é o projeto? É o lixo comum, né, então tudo que não foi separado na coleta de recicláveis, é retirado os metais, pilha e bateria. Esse material, ele passa por um processo de secagem. Outra palavra que eles usam aí nessa parte de enganar as pessoas para não falar que é incineração, porque toda vez eles falam que não é porque eles produzem um combustível biosintético industrial, CBSI, através, né, dessa secagem e moagem, né, trituração desses resíduos, que somente foi retirado os metais e as pilhas e baterias. Então, esse resíduo é processado, né, triturado, seco, e esse é um combustível que vai para queima em caldeira. Então, sempre quando se questiona, né, um dos questionamentos óbvios para o Ministério Público era que não poderia ter incineração aqui, a resposta é que não é incineração, porque tem esse processo de secagem e transformação em combustível dos resíduos. Que mais que eu ia comentar? A parte da energia também, né? Eu não falei a quantidade, né? Então, são 110 toneladas por dia aqui. Então, é um quarto do que chega no aterro, né? A gente tem umas 440, 450 total de lixo comum, e então 110 aí que vai para a URI. Ela foi inaugurada há um pouco mais de um mês. A gente ficou sabendo que não estava funcionando, ficou mais de um mês sem funcionar, na verdade, por algum problema que a gente não sabe. E essa semana fizeram os testes, até a gente compartilhou junto com o Polis também, nas nossas redes sociais, que uma moradora passou perto e viu uma fumaça cinza, bem densa. Então, eram esses testes iniciais aí da operação. Agora, a gente vai ficar tentando, né, o nosso papel agora é monitorar, a gente precisa ver os próximos passos, né? Acho que junto aqui a gente pode também conversar sobre isso. Talvez a Carol, que é advogada ambiental, ela consiga entrar aqui também, e a gente precisa definir os próximos passos, mas é sempre essa questão da retaliação que às vezes a gente não sabe muito como seguir, né? Porque cada um tem seus trabalhos individuais, e mesmo como coletivo a gente também depende de financiamento para realizar as nossas atividades de educação ambiental, né? E outra falácia, né, desses mitos que o Rafael comentou ali no início também, da energia gerada, né? Então, todos os mitos eles propagam, o mito da energia, eles falam muito nas propagandas de que gera energia para 7 mil residências, mas obviamente sem falar que essa energia não vai para residência nenhuma, né? Então, a energia gerada vai ser utilizada no próprio processo, e o excedente vai ficar com a própria concessionária, né? Com a operadora da URI e do aterro sanitário. E outra questão que eu queria comentar com vocês é a respeito da coleta seletiva. Joinville praticamente triplicou a coleta seletiva nos últimos 3 anos, e isso em si deveria ser uma notícia boa, né? Mas fez isso com o uso do caminhão compactador. Não sei como é que está nas cidades aí, em Barueri, em outras cidades que estão aqui presentes, mas a coleta de recicláveis ela começou a ser feita com caminhão compactador, o que, obviamente, aumenta muito o rejeito, né? Então, as cooperativas que antes trabalhavam com 20% a 30% de rejeito, aumentaram para 50% rejeito quando os recicláveis vêm no caminhão compactador. E tudo isso está conectado porque tem uma resolução do CONAMA que fala que quando houver tratamento térmico dos resíduos, tem que ser acompanhado por um aumento do percentual de coleta seletiva. Então, já, né, começaram a trabalhar isso para aumentar a coleta seletiva, sem divulgar, sem saber quanto efetivamente de reciclagem está sendo feito, né, então a gente não sabe, não é divulgado, mas tem esse aumento da coleta seletiva também para atender essa resolução do CONAMA, conectada com a implementação, né, com a operação de unidade de tratamento térmico de resíduos. Então, isso é interessante vocês ficarem atentos também.
Eu acho que é isso, vou deixar para perguntas também que talvez surjam, justamente a gente está nesse passo aqui já, né, infelizmente, avançado, né, em relação aos projetos que estão aí, então fico à disposição aqui para, né, quem sabe, esclarecer ou receber também comentários e, enfim, ajudas aí para os próximos passos. Obrigada. Acho que está sem áudio, Simara. Obrigada, Maria Carolina. Eu vou só dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. Tem o Demi que está com a mão levantada. Então, Demi, se você quiser já fazer a sua pergunta, só vou pedir que seja, né, assim, um pouco mais direcionado à pergunta, só para a gente não, né, dar oportunidade para outras pessoas também participar e a gente não avançar muito no horário. Mas aqui no chat eu tenho uma pergunta aqui para Maria Carolina, que é que é o Carlos Alberto Mendes Moraes que faz, se eles dizem ainda que está em acordo com a estratégia da economia circular. A propaganda é essa, né? Então, a divulgação do projeto, eles usam explicitamente energia sustentável, energia limpa e que promove a economia circular. Então, essas frases são amplamente utilizadas nas falas, né? Além da redução de emissões e outras que foram que o Rafael trouxe ali, né, no documento que foi elaborado. Mas sobre a economia circular, sim, eles falam que promove a economia circular. Tá, Dani? Depois da pergunta do Dani, eu pego outras que estão aqui no chat e eu passo para vocês. Uma pergunta, boa tarde a todos e todas, né? Primeiramente, né? Também participo do de São Mateus só para todo mundo saber, algumas pessoas eu já conheço. Referente a Joinville e também a Barueri, né? Porque são pessoas que estou conhecendo agora também e também envolvimento também é bastante gratificante. A gente vê que é uma luta nacional que está surgindo. Se esses lugares que estão sendo bem mais implantados têm ainda as leis municipais que falam no sentido da economia circular, se tem alguma coisa de filtragem, de você mostrar onde que o seu lixo vai, porque vai ter alguma coisa em São Paulo referente a isso. Se tem a questão de dentro das questões dos caminhões que estão entregando esses lixos, a logística toda, como que funciona? Vocês têm alguma informação sobre isso? Para mim, eu posso responder? Alguém quer responder? Seria mais para você mesmo, Maria Carolina, que é onde já tá operando, né? Já está É, operacionalizando, funcionando. Foi divulgado esse ano, então, um plano municipal de saneamento básico, né, em 2025, aqui de Joinville, que inclui a gestão dos resíduos, tem percentuais, né, de aumento, então, está se movimentando também alguma coisa de aumento de compostagem, de aumento de reciclagem, né, aqui na cidade, mas não explicitamente em economia circular, assim, né, mas é muito, acho que tem que ter esse cuidado, né, da economia circular ou do aumento da taxa de coleta seletiva, o que efetivamente traz depois de ganhos de reciclagem, né? E entender também, a gente está atento e está solicitando, então nessa última audiência a gente mandou várias perguntas para os vereadores, para eles fiscalizarem, né, que é o papel deles, tanto o atendimento desse plano, quanto o atendimento das emissões, né, os limites ali, enfim, que tem que ser garantidos. E o que mais? Mas eu acho que é isso, sim, de ficar ainda tem muita
tem muito essa propaganda de falar que é bom, né? Então, as pessoas, o que está chegando para as pessoas, né? Para muita gente, infelizmente, está chegando que não precisa mais separar o resíduo, né? Porque o resíduo é energia e a forma que é feita a propaganda com todas essas, né, vantagens enormes da incineração, né, da URI, está trazendo essa desinformação para as pessoas, né? Vamos ver a partir dos próximos meses se vai ter algum efeito na coleta seletiva ou não. Mas as coisas que a gente questiona, né, também é justamente os valores, né, que foram investidos, né, que são investidos na URI, em comparação com valores investidos em compostagem e reciclagem, né? Então, agora o nosso papel também, caso nada mais seja feito, né, possa ser feito para que deixe de funcionar essa URI, é que sejam realmente investidos valores para aumentar a reciclagem e a compostagem. Não sei se eu te respondi, qualquer coisa me fala. Legal. Tem uma pergunta aqui que é sobre a Nina, que colocou que é quem financia e de onde vem o dinheiro para a URI de Joinville e as outras. De Joinville eu já respondo rapidinho, que é um percentual da taxa da coleta, da taxa de lixo, né, da tarifa de lixo que é paga aqui, então o percentual foi separado para esse investimento e vai ser pago ao longo dos anos ainda, mas já está destinado para isso, mas vem pela tarifa dos usuários. Tá, eu tenho uma pergunta para. Só uma questão, será que é suficiente para esse empreendimento? Pois é o que tudo que divulgam é que é somente dali, né? O que a gente questiona também é a operação. Então, quanto vai custar essa operação? Ninguém responde, né? Falam somente que não vai aumentar a taxa de lixo. Outra coisa que eu vi numa entrevista agora, né, da ambiental dessa concessionária, é essa parte da energia que eu comentei antes. Então, com a venda do excedente da energia, eles pretendem pagar a operação, os custos de operação. Não sei se é suficiente, se vai ainda sobrar ou não, né? Mas eles dizem que não vai aumentar né, o custo para a população. Aí Só uma vamos pergunta descobrir. também, esclarecimento. Joinville, então, tem taxa de lixo? Uma taxa Tem, específica, tá. sim, e sim, é pago separado do IPTU, né? Sim, já há bastante tempo. Sim. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para trazer até um pouco para reflexão, né? Porque a Caroline, por exemplo, trouxe bastante, né, essa questão do impacto das usinas na saúde, está dentro, né, de uma grande área de empreendimentos e tudo mais. A minha pergunta, e ao mesmo tempo para trazer para reflexão, é de que em todos esses trabalhos, todas essas articulações, se vocês já tentaram se aproximar de instituições de saúde para poder pensar em eles também estarem inseridos na discussão, porque a gente não vê muito essa participação. E quando a gente vai olhar para programas de vigilância da qualidade do ar, que é responsabilidade das vigilâncias ambientais que estão nos municípios, se já tentaram e não conseguiram, ou se não tentaram, como que isso funciona dentro do território de vocês? Aí eu coloco para os 4 locais, Barueri, Perus, São Mateus e Joinville. Bom, já vou rapidinho aqui. Joinville não tem plano de monitoramento da qualidade do ar, desculpas, mas já deixo aí os outros falarem. Não tem plano de monitoramento da qualidade do ar, está sendo instalado. A gente não tem, por exemplo, falta uma UFSC aqui, né? A UFSC fica em Florianópolis, tem uma UFSC aqui em Joinville, na verdade, mas que é para poucos cursos, né? Então, até o envolvimento de universidades também a gente tem dificuldade, muitos também com esse, sempre voltando àquela parte da retaliação, né? Muitos professores, enfim, que não querem se expor. Joinville tem, né, tá com uma aprovação gigantesca do prefeito também, né, até conectando com essa ausência dos vereadores também em falar sobre esse assunto, né.
e a parte de saúde, a gente não entrou em contato com nenhum hospital no momento. Bom, Tá. Pode ir, posso? Carol. Pode. Aqui nós também não chegamos a entrar com nenhuma organização assim relacionada à saúde. O que a gente fez foi entrar em contato com uma doutora, agora eu não vou lembrar, tá, o nome dela, mas ela é aqui da Unifesp, Unifesp, né? Federal de São Paulo. E, enfim, eles têm um outro mecanismo aí que eles têm desenvolvido, e a gente até buscou contato para ver se eles conseguiriam nos ajudar a construir esse mecanismo, que é como um EIA mais focado na questão da saúde, por entender que o EIA e o RIMA justamente passam de forma muito superficial a essas questões que envolvem a saúde enfim, a gente encontrou até documentos do governo que, vamos dizer assim, chancelam esse instituto, né, esse estudo, mas ainda não tem uma obrigatoriedade. Porém, ele é muito interessante, aí a gente tentou buscar apoio e tal, mas a gente não teve nenhum retorno nesse sentido. Sobre a questão de taxa de lixo, Barueri também não cobra dos munícipes diretamente, né? Ele vem embutido já nos impostos aí, cobra aí das empresas e tudo mais. E assim, não tem um conhecimento, vou até admitir, sobre uma questão de uma lei geral sobre o saneamento. Eu sei que a gente tem várias leis que vão tratar de coisas diferentes, tipo a destinação do entulho, não sei o que, tem várias leis municipais sobre isso. Sobre as instalações em si, quando aconteceu a contratação, né, o fechamento da parceria público-privada, após o fechamento dessa parceria público-privada, a gente teve uma mudança na lei de ocupação de solo, para que fosse, vamos dizer assim, possível a instalação dos incineradores nos locais mais densamente povoados e residenciais. Não sei se responde, mas são as informações que eu tenho. Ju, Thaís. Eu queria comentar sobre o financiamento, que eu acho que a Nina trouxe, e que não tenho respostas, Nina, mas acredito que as empresas as produtoras, né, as fabricantes de todo o maquinário de incineração, eles estão perdendo mercado no norte global. Então, assim como aconteceu com os nossos trens, com todo o sistema de transporte, realocar, abrir mercado para o nosso sul global é caminho. Então, eu não sei que as vantagens dos sistemas de prefeitura e privado têm os PPPs, mas com certeza essas fabricantes estão envolvidas, tanto na parte de produção real, como nos consumíveis, porque você vai ter que trocar filtro de tempos em tempos, você vai ter que trocar um monte de equipamentos de tempos em tempos. Então, não é por acaso e não é aleatório, eles tiveram uma grande ideia. Está fechando o mercado lá e estão explorando o mercado aqui. Sobre agora, essa última de o quanto que a saúde está diretamente relacionada, lá na Quilombac, há cerca de 5 anos, a gente faz um encontro com as agentes de saúde do território, e dentro de um programa de saúde da população negra. Então, essas mulheres estão, e eu digo mulheres que são de grande maioria mulheres, mas existem alguns homens compondo esse grupo. A gente está vinculado à faculdade de medicina aqui da USP, então, de tempos em tempos, tem alguém lá palestrando, fazendo uma assessoria conosco, mas é um grupo que se reúne mensalmente para falar sobre saúde pública e que estão envolvidos, né, e estão envolvidos, né, nas nossas movimentações aí do incinerador. Então, aproximar esses agentes de saúde que estão batendo de porta em porta, e isso acontece muito lá na Leste, na sua, não sei se em Barueri ou Joinville, mas é fundamental aproximar os profissionais de saúde que, em suma maioria, moram no território.
E uma coisa que, só para também finalizar, a gente sei que a gente está corrido, mas em São Paulo, o recorte, e aí o projeto é a instalação nas periferias. E aí, essa instalação nas periferias, ela tem um recorte que também é racial. Então, por que instalar esses empreendimentos em territórios periféricos com predominância de populações negras e, no nosso caso, indígena? Então, existe um plano de morte para essas comunidades. Então, essa necropolítica instaurada e que vem sendo validada nesses desgovernos também precisa ser pautada. Então, não vamos instalar. No caso de Joinville, está no. Eu conversei com o Marquito, eu acho, Maria Carolina, vereador, deputado, não sei de vocês aí. Tá. Né? Eu conversei com o Marquito. Está numa zona industrial, mas que afeta de todo o tempo. Em São Paulo, são nas periferias, que já tem a qualidade de vida reduzida por N fatores, já são negligenciados como um todo, e aí ainda vem mais um agravante. Então, por que não instalar na Vila Olímpia, então? Instala no Ibirapuera, instala no Jockey Club, que também tem espaço, põe aqui nos espaços deles e não nos nossos, onde você só amplifica, porque a saúde não chega, o saneamento não chega, e só amplifica um problema estrutural nosso. Obrigada. Bom, só para completar, eu não tenho informação sobre essa questão da medição, né, sobre o ar, mas o que a gente sabe é que mesmo, por exemplo, algo que é bem conhecido, que é a lei do Psil, né, que é sobre barulhos, eles não têm medição de vibração, por exemplo. E tem ruídos que são produzidos por empresas que não chega a ser um barulho alto. A gente não está falando do barulho de uma caixa de som, mas a gente está falando de vibração de máquina que impacta, inclusive, a estrutura de residências, né? E a gente não tem medição nem disso. E é muito interessante isso como a Thaís trouxe, porque se a gente fala de periferia, dos extremos, de lugares, né, desse tipo, a gente está falando de lugares de implantação de injustiça ambiental, né? Aqui mesmo na frente do Lab Casa, a gente tem uma empresa que funciona desse jeito, né? Então a gente sabe que existe uma porção de empresas que já vem funcionando dessa forma, sem uma fiscalização adequada, sem uma preocupação com as comunidades da onde elas estão instaladas, não são pensadas zonas industriais. Então, assim, esse plano é contínuo nesses lugares, né? Então, só mais isso como exemplo mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Acho que tem um grande desafio aí pela frente, né? Porque tem todas essas questões, das vulnerabilidades sociais, dos locais, né? Onde está sendo escolhido para fazer essas instalações, e a ausência do setor que vai ser, afetado por todos esses problemas que vai vir ao longo do tempo, né? Que é a saúde, porque a saúde ela já é precária, já consome aí 10% do PIB e vai consumir cada vez mais, e a população mais vulnerável vai ficar cada vez menos assistida, além do que já é hoje. A gente está partindo aqui para o final, já passamos uns 15 minutinhos do nosso horário. É, e eu vou colocar o Rafael aqui na tela também. A gente tem aqui algumas perguntas só para a gente já também indo para o final e fazer o fechamento. É, que ficou aqui para perguntar para vocês qual a recomendação que vocês dariam para os tomadores de decisão a respeito da implementação dos incineradores nos seus territórios. É, e aqui o Rafael, eu já vou passar para ele também, já vou fazer e aí vocês já respondem. Qual que é o argumento, né, utilizado aí pelas empresas que desejam implementar a incineração
que as recentes URIs não devem ser confundidas com os antigos incineradores, e qual que seria a análise dessa afirmação e como justificar a resposta quando for feita essa pergunta, como responder isso. Então, eu já passo para vocês. E o Rafael responde essa pergunta e depois vocês podem passar aí as recomendações para os tomadores de decisão, onde cada uma de vocês fazem uma fala sobre isso, para a gente caminhar para o encerramento. Perfeito. Então, eu vou então. Exatamente, né? Eu comentei um pouco ali sobre essa questão, de não, que é muito utilizado esse argumento, né? O pessoal aí de Perus até compartilhou nas redes sociais uma explicação recentemente sobre esse tema, que é a população está confusa, as antigas incineradoras não são as URIs de atualmente, né? E aí, aí no chat eu compartilhei um material que a gente utilizou como base para responder essa pergunta no nosso documento de mitos e fatos. É um artigo científico que faz uma análise nesses impactos da saúde que essas incineradoras possuem nas comunidades locais, né? E aí o estudo realmente observou, né, a questão do aumento do câncer, né, problemas reprodutores, né, na população e diversos outros problemas que são gerados para a população no entorno das incineradoras, para os trabalhadores que trabalham nessas incineradoras e para os alimentos que são produzidos ao redor da incineradora, porque com a fumaça tóxica elas se depositam sobre os alimentos, isso impacta quem come esses alimentos, e pode ser tanto a população local como a população mais distante, caso esse alimento venha a ser transportado para outras regiões. Então, e na revisão desse estudo, né, ele fala que se a gente observa em todas essas incineradoras esses diversos impactos na saúde, devido ao princípio da precaução, a gente não consegue garantir que nenhuma nova incineradora seja mais segura e menos impactante. Até porque esses resultados, né, assim, enfim, o fato de você descobrir que essa população teve algum impacto, né, algum impacto negativo em termos de saúde pela exposição, né, da poluição através da incineradora, isso pode levar muitos anos devido a uma exposição acumulada. Então, devido ao princípio da precaução, a gente não consegue garantir que nenhuma nova incineradora seja mais segura. E a gente já está vendo aí no caso de Joinville exatamente nessa direção em relação à própria fumaça tóxica, né, com uma cor acinzentada, né, mostrando ali uma combustão incompleta e produção de material particulado ali, impactando a população ao redor. De forma geral, né, respondendo a pergunta para todo mundo, né, para as demais palestrantes, acredito que a gente tem que levar em consideração todos esses impactos, né, e entender que realmente a incineração é um retrocesso. A gente que atualmente eu resido em Brasília e eu acompanho no Congresso essas discussões, e é um exercício muito grande, porque é vendido para esses tomadores de decisão aqui em Brasília que a incineração vai conseguir diminuir o metano, que é economia circular, que vai gerar energia elétrica e a gente explica, né, que é exatamente o contrário e que realmente a gente tem que ficar acompanhando e incidindo, porque eles tentam passar projetos de lei para conseguir financiar essas incineradoras, porque é extremamente caro. Eles conseguiram passar, né, o PATEM, que é o Plano de Transição Energética, com referência à recuperação energética de resíduos, mas tentaram que fosse referência muito maior, obrigando municípios a destinar uma certa porcentagem dos resíduos para as URIs. Só que os próprios tomadores de decisão entenderam que não seria possível algo como isso, e devido, né, a os aspectos como opera, né, uma incineradora e a instabilidade, né, que ela gera. Mas mesmo assim a gente tem que continuar porque são diversos projetos de lei que eles tentam passar para gerar algum tipo de apoio, algum tipo de fonte de financiamento para esse tipo de tecnologia. Então, é um trabalho contínuo, assim, e realmente é,
geralmente quando a gente chega para conversar com os tomadores de decisão, eles sabem é, a respeito desses impactos, e aí a gente aprofundar esse tema, mas é sempre um desafio, seja a nível federal, seja a nível local, que, né, a gente explique para os tomadores de decisão que é possível gerar um impacto muito maior caso essa tecnologia seja instalada, e sabendo que essas empresas elas chegam com muita força, né, nos municípios vendendo como algo é, positivo. Então, de forma geral, é isso. Passo para os demais agradecer novamente pela disponibilidade e todo mundo que compareceu. Obrigada, Rafa. 2 minutinhos para cada uma. O que vocês recomendam para os tomadores de decisão a respeito da implementação de incineradores nos territórios? Para conseguir suportar toda essa luta que vai longe ainda, né? Ju? Bom, a gente percebe que como tem sido construído, né, pela frente contra o incinerador em aterro em São Mateus, que antes de mais nada é uma organização coletiva, né? A gente depende de muitas expertises também, né? Então, no caso do incinerador, né, em São Mateus, tem pessoas e movimentos de vários trabalhos, e a gente vem pautando de forma técnica, né, inclusive, né, trazendo soluções que já, como eu comentei num outro momento aqui, que são soluções que a população já traz de diversas formas, né, mas muitas vezes de forma precarizadas também, porque é isso, né, se pensa em investir em incinerador, algo que não existe hoje no Brasil, em algo palpável, mas não se pensa em incentivar e investir em coisas que já dão certo, né, em trabalhos que já são executados, né, então pautar nesse sentido, como a gente vê abraçando alguns parlamentares e tudo mais, e ver uma pressão popular também, que inclusive depois da COP30 a gente percebeu um vereador aqui que tinha votado a favor da PL 799, né, que destruía parte dos cabeceiras, né, do Aricanduva, ele se posicionou agora contra o aterro sanitário de São Mateus. Então, assim, sem luta, sem movimento, sem mobilização popular, né, e apoiado com esses parlamentares, a gente pautando junto, né, a gente assim consegue avançar. Obrigada, Ju. Thaís? É muito nessa linha, acho que é mobilização popular e acessar os deputados e vereadores. A gente, ano que vem, estaremos em ano eleitoral. Se a população estiver engajada e cobrando de seus, né, dos seus representantes, seja na Câmara, seja é fundamental, porque deixa de ser uma agenda de engajamento e passa a ser uma agenda para ele conseguir o próximo voto. Porque também vai muito nisso, né? O que vai me dar voto? Se ele vê um grupo gigante, engajado e não aceitando um incinerador no seu território, é vantajoso para ele estar nesse grupo, para ele arrecadar votos e ter os votos lá. Então, vamos jogar com a verdade aqui. Sim, é necessário. E aí, só para finalizar, então, o nome do nosso movimento é Incinerador em Perus Não, e aí a gente ressalta, é incinerador em nenhum lugar do mundo, incinerador não para todos. A gente quis demarcar o Perus, né? Porque a gente iniciou um pouquinho depois de São Mateus, no movimento, acho que foi 2, 3 semanas ali, e aí é importante demarcar o território para que também seja validado, senão fica uma coisa muito genérica. A gente colocou o Perus, mas estamos juntos na luta para que não seja instalado em nenhum lugar. Contem conosco. Carol? Bom, só fazer um adendo aqui que eu acabei esquecendo de responder, a questão do financiamento, né? Eu me sinto contemplada pela fala da Thaís, como a gente fala, né? Essa galera precisa de um novo mercado, porque está sendo descontinuado lá, mas também a gente precisa se atentar à questão dos leilões de energia, né? E a URI
ela ganhou aí, né, conquistou esse leilão de energia em 2023, e isso é dinheiro público, né? Então é o governo procurando outras fontes de energia e essas URIs estão aí querendo abocanhar esses bilhões que o governo destina a isso. Também teve alteração aí de investimento, o colega até colocou aqui, né, do BNDES para esse tipo de atividade, que acho que foi até do governo Bolsonaro, né, na época, e existe esse forte lobby ali com o Ministério de Minas e Energia ainda aqui dentro desse governo, né, do governo Lula. Bom, minha recomendação, óbvio, acho que para todo mundo que conhece os danos da incineração é que não haja nenhum tipo de incinerador em nenhum lugar, mas, né, aí dentro da ponderação, o mínimo que o poder público deveria fazer é convocar debates qualificados, né, convocando organizações, cientistas e universidades para se contrapor à propaganda do empreendedor, que obviamente ela é viciada, né, pelo interesse comercial e do lucro. Então, assim, o que a gente está vendo agora é que o poder público tem aceito simplesmente as informações técnicas dos empreendedores, que, por óbvio, tem parte, né, e interesse, que é o interesse do lucro. Então, não faz o menor sentido chancelar sem uma discussão mais aprofundada e sem recorrer aos nossos inúmeros institutos e universidades que fazem uma produção de conhecimento sem interesse, né, sem a mácula ali daquele interesse e pelo próprio interesse do bem-estar social. Então, a gente tem qualidade científica aí de organizações, de universidades, para fazer um debate de qualidade. Falam que não tem essa tecnologia aqui, então que não dá para fazer. Bom, mas se não tem, vem aí se a gente não tem um domínio tão grande, então a gente tem que acessar, tem que fazer valer o princípio da precaução, como disse o Rafael. E é isso, galera. Força aí na luta para todo mundo e tenho orgulho de todo mundo que, né, além dos desafios da vida, ainda se coloca para a luta diária. Tamo junto. Maria Carolina, Para os já a sua URI já está funcionando. já tá, né? Tomara que aconteça alguma coisa e não funcione, né? Esperança a gente ainda tem, né? Mas de que alguma coisa ainda vete. Mas enfim, o investimento já foi feito, né? Agora, para quem está ali no poder ainda e que vai, enfim, decidir próximos passos, né? Que leia o documento de vocês, dos mitos e fatos, e que se abra para o diálogo, né? Então a gente está aguardando aí reunião com o prefeito e que vejam outras soluções, né? Que justamente não aceitem essa como única solução para os resíduos, ou como a solução mais rápida, e que vejam as soluções lixo zero como viáveis. A gente, né, sempre nas audiências públicas, em todo o nosso material, né, sempre, como coletivo Lixo Zero, a gente traz muitos exemplos, né, né, sempre com essa história, né, de que na Europa se usa incinerador, enfim, mas na Europa a gente sabe que tem, né, mais de 50% aí de reciclagem, então a gente tem um longo caminho aí para alcançar, para melhorar a reciclagem, e é nisso que a gente deveria se espelhar, né, e é isso que a gente vai continuar fazendo, né, que se continuar essa URI aqui, que se realmente Joinville possa se destacar não pela URI, né, como essa inovação que eles dizem, mas por efetivamente percentuais altos de compostagem e reciclagem, essa vai continuar sendo a nossa luta. Acho que é isso. Obrigada aí, gente, e obrigada aí a participação de todos que ficou até agora, né? Uns 20 minutinhos a mais, que a gente deu um tempo aí de uns 10 minutos para a chegada do pessoal, mas seguimos aqui, e estamos aqui, né? Colocamos a Aliança Resíduo Zero também à disposição para que vocês possam nos acionar quando né, se sentir aí a necessidade de estar somando, estar fazendo um movimento do coletivo. Então, obrigada aí, meninas, pela participação de vocês. Valeu, Mário, valeu, Aliança.